Oi, mãe. Oi, filha. Oi, gente. Oi, turma. É interessante o encadeamento do Do estudo de trabalho do hoje? Sebastião. Você sabe qual é o nome da série, mãe? Da série eu não peguei, não. Mas eu peguei do tema hoje, né? Não, mãe, Agentes do Destino. tudo bem, mas o nome da série eu descobri. Descobriu? É Qual é? o Verbo Criador. Ah, Evangelho, amor e força sexual. verbo criador. Evangelho, amor e força sexual. Então, no caso, é interessante quem é o agente, quem é o intermediário e quem é o campo de atuação aqui, né? Que o evangelho seria a força, né? E se é a força, O amor seria um intermediário. o amor o intermediário, E só e a resta agora a força força sexual sexual no campo seria. de atuação. Você sabe qual foi o parâmetro para que o Sebastião fizesse isso? Hum. É João capítulo 1. Ah, Deus, é. Eu tenho que pegar né, onde é que está ele. em Deus, né, o Ele é o verbo, verbo, né? né, a Estava com princípio, Deus e o o verbo verbo era Deus se fez carne e e habitou habitou entre entre nós. nós. E aí, ele está falando a respeito de idas e vindas. A E nossa vida é ainda de idas e me vindas. lembrei, sabe de qual música Não. agora? É Maria Rita, Senhora do Destino. A minha é a vida nesse meu lugar, é a vida. A plataforma do trem é uma partida. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro Eu não é arrisco cantar, primeiro que eu não sei a letra, segundo que eu não tenho voz para cantar. a vida é a vida nesse meu lugar. Eu esqueci o início dela, eu achei interessante. Então, encontros e despedidas da Maria Rita, é, eu, eu achei interessante a colocação, né? Porque aí, no caso, o encontro seria a formação do corpo. E aí, no caso, as despedidas seriam o processo da desencarne e reencarne. Onde você está vendo encontro, filha? Eu não falei das idas e vindas, que o trabalho do Sebastião, Ah, ele não tá. Eu está pensei que. falando, né, Ah, da criação, da formação e destruição do corpo, da questão do agente intermediário em campo de atuação, como é que eles se, se interrelacionam, a influência do Criador, a formação da criação. Então, na verdade, são encontros e despedidas. Encontros no sentido da formação da, no corpo. do corpo, e as despedidas, a destruição desse corpo e a formação do agente, né? No sentido do reencarne, né? É a partida, né? Partida não necessariamente o desencarne, né, minha filha? Essa partida pode ser em todo momento. Mudança de pensamento é Que uma é um partida. reencarne. E é um reencarne. Uma partida pode ser isso. E ele fala também, tem uma parte que ele fala, justamente que você está dormindo e você Sim, acorda, né, já num porque, outro na corpo. verdade, é o seguinte, Joana de Ângeles não fala que nós temos 95 mil pensamentos por dia. Sim, Então, a cada pensamento estou formando um novo corpo. Inclusive, ele falou que existem seres que encarnam e desencarnam, não necessitam de um ciclo muito tempo no corpo e nem muito ciclo na chamada erraticidade, que eu perceber com esse trabalho que pode ser o eu individual, que nós não estamos em corpos, nós não habitamos corpos,
Então, se tudo é cópia de tudo, Aí ali pode ser uma estação, um ponto de isso, ônibus, ou uma estação de um trem, de então, na um verdade, aeroporto, o que sim, você quiser. mas nós estamos também numa estação, Não, por isso que eu estou falando isso. né? É ali o eu individual, vamos dizer assim, você já passou por um navio, né, que tem aquela Por causa do porteira assim, que vai todo mundo pegar o navio para Pier atravessar a barca, Mauá, né? O atravessar terminal da barca lá na isso. Praça 15 também, né? Então, eu vou visualizando assim. Então, todo mundo entra por ali, não existe uma seleção, né? Entra quem estiver ali, quem quiser Muitos são embarcar. os chamados, né? Mas a evolução é algo solitário, uma coisa que me chamou, A me... vida é solitária. Porque no caso você vai aprender a comandar. E o comando, a posição de comando é uma posição solitária, porque você vai tomar a rédea e muitas das vezes essa rédea ela não é compreendida pelo comandado. Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma turma de 40 alunos. Só um ou dois estão ali preparados para aquela determinada função. São funções específicas. Cada vez mais que você especializa para formar uma determinada função, você vai estar preparado para isso. Deu para entender? Sim, mas isso daí, né? Como fala tudo está em tudo, me faz reportar os espermas, né? Uhum. Os peixinhos, é, as tartaruguinhas que nascem na areia, tudo sai correndo em busca da água. Sabe, Umas vão morrer, outras não vão crescer. sabe uma coisa que eu me lembrei da Maria Rita na música Encontros e Despedidas? Ah, A convergência e a divergência. o côncavo e o convexo. Não, côncavo e convexo É a mesma coisa, Pamela, não, divergente e convergente. certo, né? O côncavo ele seria o polo feminino e Bom, o eu olho em outro, convexo eu não falo o como, polo mas você pode usar masculino. também em outro termo, não precisa usar Não. como feminino ou masculino. Sim, não, mas ali porque o Ali, que é o côncavo? O côncavo você está uma para coisa receber, côncava. que tem um buraco que você Então, recebe. isso. E o convexo você doa a energia. Então, no caso, um encontro é a formação de um corpo. E no caso, a despedida é a lei da destruição, que pode ser tanto para o lado do agente, ou seja, para formar novos corpos, ou para liberar corpos para a formação de novos missionários através do fenômeno do reencarne. E a formação sexual dos corpos é uma formação, a tendência para o lado do agente e não para o lado do campo material, né? Do campo de atuação. Então, no caso, isso nós vamos trabalhando. E uma coisa que eu achei muito interessante, uma coisa que eu achei muito interessante aqui é que, e ao mesmo tempo, ele vai falar do fenômeno, quer dizer, primeiro ele falou do fenômeno do reencarne, da reencarnação. Não, da formação dos corpos, isso. Não. Eu não sei, tá. Aqui mais ele falou da necessidade que nós temos de influenciar o outro para nós trabalharmos essa busca, entendeu? Por exemplo, eu posso, uma coisa que eu não sabia, eu posso mudar meu tipo sanguíneo numa doação de sangue. Isso aí eu já tinha ouvido comentário, acho que foi o próprio Sebastião. Sério? Não, Acho que pra mim sim. isso foi novo. Que na verdade, se você Você consegue. pode mudar o DNA, não vai mudar o sangue?
Tem razão. Porque você forma um DNA, né? Assim, é interessante. Mas no caso, para mim, quer dizer, né? Ele fala do poder influenciador que nós temos diante de cada situação, né? Então, o que vai fazer com que nós evoluamos é o poder transformador que a gente exerce num determinado ambiente. E isso vai variar conforme a responsabilidade, conforme as rédeas que eu tomo do meu próprio corpo, né, do meu próprio universo. Que quando a gente estava ouvindo antes do nosso trabalho, né, reconhecer que o nosso corpo é belo. Então existe o professor e existe o aluno para contrabalançar essas realidades. São coisas que necessitamos para progredir. Ele tem uma parte também que ele fala nisso, né? Se eu venho para dar oportunidade a alguém ensinar, eu sou aluno. Se eu vou dar oportunidade a alguém aprender, eu sou professor. Uhum. É interessante a gente comentar essa questão, né? Aí no caso, assim, da gente estar o interessante dentro disso tudo, que o maior aprendizado que a gente tem que ter é conosco mesmo. Que até mesmo ele falou palavras de Miramês, dizendo que nós podemos influenciar e sermos influenciados, expandir a consciência e aprimorá-la. Mas essa expansão, ou seja, assimilando realidades, eu achei interessante que isso requer mais responsabilidade do que propriamente você expandir aquilo que você é. E aí ele fala que nós, aqui tudo está à volta ou dentro de nós, mas o mais importante, quer dizer, o mais seguro é aprimorar o que já está em mim. Olha, Pamela, eu penso que com isso você tem que verificar que dentro de nós existe várias engrenagens e que essas engrenagens elas têm que estar com óleo desemperrada, né? Ela tem que ter os parafusos, ela tem que ter as porcas, ela tem que ter os seus botões. Então, o que isso quer dizer? Cada coisa que você tem é um mecanismo. Vamos dizer que você pegou um navio, alguém que te devia um dinheiro, fala assim, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho esse barco. Aí você pega, legal. Mas só que você vai pegar um barco sem saber o que tem dentro dele. Se lembra que quando nós pegamos um carro, um Fiat, o primeiro Fiat que a gente comprou na concessionária, o que nós fizemos? Primeira coisa quando nós compramos o carro? Vamos para o mecânico. Para ver se ele estava de acordo, colocar ele no nível para que a gente confiasse nele na nossa caminhada. Eu posso dar uma aula de mecânica? Que eu ganhei essa aula de mecânica ainda quando eu estudava. Quando eu estudei química orgânica na escola. Primeiro, você vai comprar um carro, é você fazer o que você fez. Ir ao mecânico e fazer exame de emissão de gás carbônico. Isso aí fazia tudo. Mas o mais principal. Eu acho tudo, Pamela. Você sabe por quê?
você necessita de um freio. Se aquele freio não estiver funcionando, mas a embreagem, se você não tiver, se o cabo da embreagem não estiver boa, você Tá, também tem mas problema. o seguinte, deixa eu falar, que o professor falou, quando você passa o dedo no cano, você sente a queima do combustível, quer dizer que vela a carburação daquela parte do motor, do combustível, aquela parte da queima, ela precisa ser trocada. Então, Isso para mim, é um dos fatores, né? Se então, você põe numa mecânica, você tem que ver tudo isso. isso, Porque é como eu falei, um barco, um carro, você tem que saber que material você tem ali para trabalhar. Quando você pega um funcionário, você que é dono de uma empresa, você pede para fazer exame médico, para ver se ele não está doente, para ver se ele tem condições, né? Você vai testar o raciocínio dele, vai testar a experiência dele. E é isso que o Sebastião, logicamente, está falando, está mostrando como às vezes ele dá exemplo de um carro. Você vai pegar um carro e não sabe nem como dirigir? Então, no caso é o seguinte, então são essas idas e vindas que a nossa própria realidade ela comenta. Então a gente tem que assim entrar em comum acordo com elas, e isso é Com quem? Com as ideias? com as ideias, para que reconciliar possamos fazer uma única ideia, um único agrupamento. Trabalharmos juntos em equipe, entendeu? Sim. Mais alguma coisa? Não. Então, eu acredito, né, que a gente já trabalhou assim, já já trabalhamos, né? Já não, quer dizer, não foi algo tão assim técnico que a gente tenha que se prender muito a essa realidade. Mas como ele fala aqui, que eu acho muito legal, dentro de cada um, né, tem que haver responsabilidade para promover e expandir-se. Isso, eu já falei, no caso, é mais responsabilidade quando você incorpora através do processo da alimentação. Então é isso, mais alguma coisa? Né? Parece que foi isso aqui, foi a Neuza que falou de refinar, né, os seus instrumentos para saber conduzir essas energias, né? É, mas alguém até falou isso pra mim essa semana, né? Por isso a necessidade de vários corpos, porque existem vários níveis de consciência. Então, você vai, como é que se fala? Dividindo os corpos para você trabalhar. E para terminar, pelo menos a minha fala, ele lembrou mais uma vez Nelson Mandela, né? Isso. Que a gente tem medo da luz. E essa luz significa assumirmos responsabilidade. Isso. Obrigada, dona Beth. Assim seja a todos nós. Obrigada a todos e a todos.